Fala, meus amigos, bem-vindos a mais uma sessão UX Lab. Bom, acessibilidade e design inclusivo são temas muito importantes para o design e também para todos os profissionais que desenvolvem produtos digitais. E eu já falei sobre esses assuntos algumas vezes aqui no canal, mas é sempre bom falar ainda mais sobre esses assuntos, pela importância que eles têm. E para fazer isso, para falar mais sobre esses assuntos, eu chamei aqui o Marcelo Salles, que é designer com foco em acessibilidade no Itaú Unibanco. Marcelo, bem-vindo aqui ao UX Lab. Boa, valeu, Andrei. Finalmente deu certo essa entrevista, né? Eu costumava brincar que, quando eu assistia os seus vídeos, eu falava assim, poxa, será que um dia eu vou estar ali na entrevista dele e tal, não sei o quê? Enfim, deu certo. Finalmente estou aí. E as pessoas nem sabem que essa aqui é a quarta vez, né, que a gente está tentando gravar, mas agora vai dar certo. Esse assunto, ele é tão importante, né, a acessibilidade, design inclusivo. Eu lembro que esse assunto me tocou a primeira vez quando eu assisti aquele documentário da Digital Acesso, sabe, com a Leda Spelton, uma pesquisadora, ela é cega, né? O problema mais sério que eu estou enfrentando atualmente é o do banco onde eu tenho a minha conta salário. Como eu sou uma internauta experiente e como eu uso um leitor de tela de última geração, eu consigo chegar até essa página. Eu consigo digitar o número da agência, consigo digitar o número da conta, mas na hora de digitar a senha, eu preciso clicar com o mouse e só com o mouse num gráfico que é totalmente inacessível. E ela tentando interagir na interface que era absolutamente inacessível. Assim, eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa para melhorar isso, fazer produtos mais acessíveis? E isso foi um tapa na cara que lá atrás, faz muito tempo, né, que eu vi esse documentário, mas me marcou muito, assim. E aí eu queria saber de você, Marcelo, teve algum episódio, assim, marcante na sua carreira para você decidir se dedicar à acessibilidade assim como você tem se dedicado nos últimos anos? Sim, sem dúvida. Na verdade, foi até legal você ter citado esse vídeo da Leda Spelta, ela fez com o Marco Antônio Queiroz e o Horácio Soares. E, inclusive, um dos episódios que eu tenho justamente envolve o Horácio. É até engraçado. Na verdade, só um adendo sobre esse vídeo. Esse vídeo, apesar de ser antigo, cerca de 10 anos atrás, se eu não me engano, ele ainda continua atual, infelizmente. Ainda está bem atual todo o conteúdo que passa nesse vídeo. É até interessante para a galera que está se interessando pelo assunto atualmente assistir esse vídeo. Eu acredito que você deve colocar aí nos links depois, pessoal. O episódio que me marcou envolvendo o Horácio foi bem relevante porque eu já estava no Itaú, estou no Itaú há cerca de 10 anos, mas nessa época estava rolando um Front-in Sampa, aproximadamente em 2012, se eu não me engano, e houve o lançamento do site atual do Itaú, Itaú com BR, e eu estava na equipe que participou desse projeto. Eu estava na equipe, era uma equipe grande, tal, fazia parte da equipe, e na época a gente, obviamente, não se preocupava com a questão de acessibilidade. Eu era uma dessas pessoas que também não se preocupava, enfim. A gente já ouvia falar, mas aquele negócio, não era lei, enfim, não era tratado. E a gente tinha uma acessibilidade bem básica no conteúdo, mas não era o foco principal do projeto. E beleza, fui participar do Front-in Sampa, do evento, e para minha surpresa, uma das palestras envolveu o Horácio Soares e o Clécio Bacchini, e eles apresentaram justamente um case do Itaú.com.br mostrando como os problemas de acessibilidade que tinha no site. E eu estava na plateia nesse dia, mas foi engraçado porque eles meteram o pau no site. E nessa de meter o pau no site, eu fiquei assistindo, me senti o Chaves entrando no barril ali, me enfiando, me escondendo, virei o crachá para ninguém perceber que eu era do Itaú. Saí de lá, baqueado, tomei muita porrada na cabeça e eu falei, cara, preciso começar a falar de acessibilidade. Foi a partir dali que eu comecei a estudar o assunto, me aprofundar mais. Claro que no começo, bem devagar, né? Hoje em dia eu estudo bastante esse tema, mas naquela ocasião foi o que me motivou. Inclusive, no ISA no ano passado, que atualmente ILA, né, no ISA no ano passado, no último dia eu encontrei o Horácio na saída do evento e contei essa história para ele deu risada, enfim, a gente conversou bastante sobre isso, mas foi show de bola. Nossa, esse seu foi mais que um tapa na cara, né? Realmente foi uma surra mesmo, né?
Tem que ser. Ou é pelo amor ou é pela dor. Nesse caso foi pela dor mesmo. Poxa, então vamos torcer, Marcelo, para que esse vídeo também desperte, né? Esse vídeo seja algum tapa em alguém que ainda não percebeu a importância desse assunto, né? Agora, eu queria falar sobre o que você faz no Itaú. Eu sei que a gente não pode entrar em detalhes, né? E que você faz parte do time de design e tem um foco em acessibilidade, né? E que, como você está contando, essa importância, essa relevância para a acessibilidade foi sendo construída, não é verdade? Então eu queria perguntar a você, assim, para as pessoas que estão interessadas, né, nessa construção dessa cultura de acessibilidade, o que é que elas podem fazer para aumentar isso no ambiente que elas trabalham, nas agências, nos times? O que é que você acha? Qual é a sua opinião, já que você passou por essa experiência também? O Itaú é uma empresa que está realmente focada na questão de acessibilidade. A gente está mudando internamente o mindset para essas questões. Claro que temos gaps como quase todas as empresas no mercado, se não todas as empresas no mercado. Então, a recomendação geral é que, assim, primeira coisa, tem que ter um chato de acessibilidade dentro da empresa. Normalmente começa por boa vontade dos analistas, mas seria legal que fosse top-down, porque todas as pessoas e todas as equipes têm uma responsabilidade por tratar a acessibilidade dentro da empresa. Faz parte até de um artigo que eu escrevi para o tableless.com.br, que é quem são os responsáveis por aplicar acessibilidade em projetos digitais. É bem relevante o conteúdo porque mostra exatamente a importância de cada área, desde a área de negócios, para marketing, conteúdo, design, TI, o X. O X é o evangelista do assunto, isso é fato, mas a partir de UX tem toda uma responsabilidade de todas as outras áreas. Então, você tem que ir cultivando essa cultura de acessibilidade dentro da empresa de pouquinho em pouquinho, mas tem que ter ali uma área responsável, uma pessoa responsável que cuida do tema, que vai levar adiante. O próprio WCAG seria um bom também pontapé inicial, né, Marcelo? Sim, perfeito. O WCAG, na verdade, você pode considerar como a bíblia da acessibilidade. Sim. É fato. WCAG, para quem não conhece, é Web Content Accessibility Guidelines. Ela é formada por 4 princípios básicos, que é justamente os que estão na minha camiseta: perceptível, operável, compreensível e robusto. E a partir dali você tem 12 recomendações, e dessas 12 recomendações geram 78 critérios de sucesso, e a partir daí você tem aqueles níveis que eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que é o nível A, duplo A, triplo A. Enfim, é toda uma documentação e recomendação para você tornar o seu conteúdo acessível. E é legal porque, assim, cara, tem todas essas informações que a pessoa precisa levar em consideração na WCAG, ou seja, a WCAG é o documento fundamental para quem quiser realmente entender acessibilidade e começar os estudos. Legal, fantástico. E outra coisa, Marcelo, assim, quando se fala nesse tema acessibilidade, assim, muita gente ainda associa a assistencialismo, que é um erro enorme, né? Porque, na verdade, a gente está falando de design inclusivo, né? Que vai beneficiar não só pessoas que tenham deficiências permanentes, mas aquelas que têm deficiências provisórias, né? Alguém quebrou um braço, por exemplo, né? E precisa de uma assistência para poder interagir com algum produto, mas todos os usuários são beneficiados, né? E, inclusive, os negócios são beneficiados porque os produtos são mais saudáveis. Ou seja, ela vai atender a mais pessoas e de uma forma melhor, né? Você tocou num ponto real. Há um artigo que eu li uma vez, se eu não me engano, é o Bruno Torres, o autor do artigo, e o título do artigo é Acessibilidade não é altruísmo. Desde que eu li esse artigo, eu carrego isso em todas as apresentações que eu faço, porque, de fato, a gente não está ajudando ninguém, não é uma questão de assistencialismo. Cara, a acessibilidade, a partir do momento que entra no mindset das pessoas, que é algo relevante para os negócios, principalmente, porque é um público que consome da mesma forma que todas as outras pessoas. Só que esse público hoje ele tem uma série de barreiras para ter acesso à informação, para ter acesso a esse conteúdo. A partir do momento que você disponibiliza o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço para esse tipo de público, cara, você não está só ajudando essas pessoas, você está gerando negócios para você mesmo, porque automaticamente é um público que não está consumindo por conta das barreiras, mas vai passar a consumir justamente o seu produto e, com certeza, se você não está pensando nisso, o concorrente em algum momento vai começar a pensar. E quem chegar primeiro vai ganhar esse público, vai cativar esse público e, consequentemente, vai ter uma geração de negócios aí bem frutífera, na verdade. E nesse sentido, Marcelo, você tem algum número assim que demonstre essa importância?
Então, na verdade, assim, os números que a gente tem, infelizmente, não são atualizados, né? A gente tem dados da OMS, dados do IBGE, se eu não me engano, o censo de 2010, e da OMS, mais ou menos, dados de 2011, que diz o seguinte, que cerca de entre 20 e 20 e poucos por cento da população brasileira possui algum grau de deficiência. É gente pra caramba, é um quarto da população, é gente pra caramba. E quando eu digo algum grau de deficiência, por exemplo, eu uso óculos. A partir do momento que eu tirei o meu óculos agora, eu sou um deficiente, eu dependo de chegar perto da tela do computador ou do celular, dar o zoom na tela, enfim, qualquer tipo de grau de deficiência, na verdade. Tem as porcentagens para cada um, mas eu não vou me recordar agora de cabeça, mas não é difícil chegar a esses números. Porém, os dados também da OMS diz que o público relacionado ao mundo, cerca de um sétimo da população é gente pra caramba, que equivale aí a mais ou menos 1 bilhão, um pouquinho mais que isso de pessoas. Se a gente pensar nisso como número, você não vai ter um dado muito coerente para você analisar. Normalmente a área de negócio sempre vai pedir qual é o público que eu estou atingindo, quanto eu vou ganhar de retorno. Esse retorno não necessariamente se dá em forma de dinheiro. Pô, acessibilidade é algo que também te dá um retorno social perante a sociedade. Você tem uma visibilidade melhor do mercado, as pessoas te veem com bons olhos, você tem essa questão também, claro que os números vão vir, o retorno financeiro virá, mas ainda é muito complicado você gerar um número exato, né, de retorno. O que acontece é que sim, uma vez que você disponibiliza o seu conteúdo de forma acessível, fatalmente o público que hoje não tem acesso a ele, em algum momento irá acessá-lo. E, consequentemente, você vai começar a melhorar o seu atendimento. Se eu não me engano, tem um case bem interessante, antigo até, da Telco, nos Estados Unidos, que eles mudaram e criaram um site há muitos anos atrás, na época que você tinha aquele pensamento de vamos criar um site específico para acessibilidade. Hoje em dia, pelo amor de Deus, gente, não faz mais sentido você criar um site específico para deficientes. Mas naquela ocasião fizeram isso e eles tiveram a percepção de que o site que foi criado exclusivamente para acessibilidade estava dando mais retorno do que o outro site. Consequentemente, eles perceberam que o fato de eles terem aplicado acessibilidade estava ajudando não só as pessoas deficientes, como outras pessoas também. E é o que acontece de fato. A acessibilidade, quando você prepara o seu conteúdo, é usabilidade pura. Você está resolvendo também o problema de pessoas que não são deficientes, ou ajudando a elas a entender melhor o seu conteúdo. Consequentemente, é bom para todo mundo, né? E Marcelo, eu sei que você tem projetos nessa área, né? Projetos assim pessoais e que você distribui esses conteúdos. A começar pelo Toolkit, né? Que você criou um toolkit de acessibilidade baseado no WCAG. E fala um pouco sobre isso, como é que você teve essa ideia e em que momento ele está agora. Perfeito. É isso mesmo, André. Assim, qualquer um que quiser estudar acessibilidade vai ter que estudar WCAG cedo ou tarde. Qual é o problema do WCAG? É muito texto, é muito conteúdo, é conteúdo denso. A pessoa começa a estudar WCAG e vai falar cara, depois você apaga esse palavrão aí. A pessoa vai começar a estudar isso e a pessoa vai ver o seguinte, ela vai se entusiasmar porque todo o conteúdo está lá, mas de repente ela vai falar, caramba, cara, eu vou ter que estudar tudo isso, então ela se desespera. E a partir daí quando eu comecei a trabalhar com o assunto lá no Itaú, eu comecei a fazer workshops com equipes diferentes, equipes de designers, com as equipes de marketing, enfim, diversas pessoas, pessoal de desenvolvimento. E conforme eu fui fazendo esses workshops, eu comecei a perceber a necessidade de explicar a WCAG. Porém, um workshop dura 3 horas, 4 horas. Como é que eu vou explicar toda a WCAG para essa galera? Então, eu comecei a fazer uma espécie de card sorting. Comecei a separar os cardzinhos para as pessoas e distribuí-los em grupos e, consequentemente, pedir para realizarem determinadas tarefas para separar os cardzinhos, que seriam justamente os critérios de sucesso ali da WCAG. Na época, 61 critérios e não 78, porque era a WCAG 2.0 ainda. Separando isso, eu percebia que as pessoas chegavam às conclusões óbvias e elas entendiam o tamanho da WCAG, a importância da WCAG, entendiam que a WCAG são basicamente heurísticas e princípios fundamentais de desenvolvimento de qualquer aplicação web, seja mobile, seja site,
E aí, consequentemente, eu enxerguei um potencial ali. Eu falei, cara, eu vou transformar isso num toolkit. A gente tem toolkit para um monte de coisa, né? Nós, como designers e de UX, a gente tem ferramentas que nos apoiam, principalmente quando se fala em design thinking, e não existe no mercado, não achei em lugar nenhum um toolkit de acessibilidade. Eu falei, poxa, por que não transformar todos os critérios de sucesso num toolkit para a galera? E foi daí que surgiu o Acessibilidade Toolkit, que é um dos projetos que eu comecei a trabalhar e está rendendo frutos agora, porque a galera está enxergando potencial nisso e felizmente está rodando. Tem um spoiler para dar também, que o Reinaldo Ferraz, ele comentou comigo que tinha gostado do material. Eu acho que a gente vai conseguir distribuir ele na próxima conferência WebBR, que vai rolar agora em outubro. Essa pesquisa aí, eu vou fazer um workshop lá sobre o tema, e eu acredito que eu vou distribuir o cardzinho e o toolkit para quem estiver lá no evento. E, além disso, tem o Design System também, né? O Magu, Marcelo. Fala um pouco sobre esse projeto. O Design System é que todo mundo hoje em dia fala em Design System. Você tem também vários frameworks no mercado e vários Design Systems por aí. E aí a minha ideia foi o quê? Justamente facilitar isso. Lembrando que todas as ferramentas que eu estou criando, eu disponibilizo tudo no GitHub de forma gratuita. Então, ou seja, a ideia é realmente contribuir com a comunidade e a galera dar continuidade a isso, fazer traduções, enfim. Esse é o objetivo principal. O Magu, o nome é uma referência clara ao Mr. Magoo, que talvez os mais jovens não se recordem ou não lembrem, mas os mais antigos aí vão lembrar do Mr. Magoo, e a referência é clara. E a ideia, sim, está em andamento. Eu pretendo lançar isso até outubro, e eu espero que ajude também bastante as pessoas aí. Tem uma referência do Magu. Pessoas me perguntam, poxa, mas você não teve nenhuma referência? Na verdade, teve várias, né? Qualquer design system hoje no mercado é referência, mas uma em especial, que é o Caldron, e eles lançaram, não é um design system de fato, na verdade, são alguns elementos acessíveis que pode ser um bom ponto de partida para ajudar as pessoas. Além desse material que você disponibiliza, que outras referências você recomendaria para as pessoas que querem aprender mais sobre acessibilidade? Sim, na verdade, referências existem muitas no mercado, né? Nunca falta links. Na verdade, hoje, se você pesquisa o assunto, acessibilidade, felizmente, é um conteúdo muito, muito bem documentado. As pessoas encontram muitas informações. Só que é aquela questão, né? Encontra muitas informações, o problema é você identificar ali, saber o que realmente é relevante e tal. O próprio meu projeto, o acessibilidade.de, ele tem alguns links de referência. Ali ainda é muito incipiente, tem algumas coisas. Tem pessoas para seguirem no Twitter. Muito interessante, tem algumas pessoas para a galera seguir no Medium, direcionado para áreas específicas, para a área de negócios, para a área de marketing, para a área de marketing, para a área de design, para a área de UX, para a área de desenvolvimento, TI. Porque o que acontece? A acessibilidade é um tema muito amplo e é importante a todos, então, mas cada um tem um viés. Cada área, cada pessoa vai ter uma percepção do tema, vai ter um entendimento. A área de jurídico, que eu citei aqui, também é importante, porque, afinal, você tem muita coisa relacionada à legislação, acessibilidade a leis. Esquecemos de comentar, né? Desde fevereiro de 2015, obrigatoriamente, toda empresa no Brasil, com sede no Brasil, tem que ter o seu conteúdo acessível e, infelizmente, algumas pessoas não sabem disso. Em breve eu devo estar lançando aí, fazendo um outro spoiler, um bot de acessibilidade. Vai se chamar Bengala Bot, em homenagem ao site bengalalegal.com, que é do Marco Antônio Queiroz, também é uma homenagem a ele. Ele, por enquanto, ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é lançá-lo no Slack, e ele vai ser um app para um bot, na verdade, para as pessoas que têm as suas comunidades no Slack também adicionar e fazer qualquer tipo de pergunta de acessibilidade e, consequentemente, o bot responder. E, Marcelo, para a gente finalizar, tem algum livro que tenha marcado assim a sua trajetória, que você queira falar? O que marcou minha trajetória, na época que eu fiz faculdade, desenho industrial na ocasião, mais ou menos 99, 2000, 2001, naquela época ali, e o livro que me marcou bastante, na época, obviamente, eu não pensava nada de acessibilidade, mas é o Efeito Multiplicador de Design, da Ana Luísa Escorel, e esse livro foi fundamental para a minha carreira, porque ele mostrou o quão é importante você levar
o design para massas, para outras pessoas, e o quanto ele é importante para a divulgação e quanto ele é relevante justamente para essa multiplicação da informação para as pessoas. E aquele livro eu li, ficou guardado, serviu como referência e inspiração. Quando eu comecei a trabalhar com acessibilidade, eu fiz o link com isso, porque acessibilidade hoje em dia é um assunto que todo mundo começou a falar, finalmente, principalmente aqui no Brasil, mas fora do Brasil está se falando já há um tempo, mas as pessoas ainda estão falando de uma forma que não necessariamente é a mais ideal, porque ainda é um aspecto técnico, e na verdade não é aspecto técnico, a gente está falando de experiência pura, e a gente tem que multiplicar a informação. Esse me marcou profundamente. Legal, eu espero, sinceramente, que esse vídeo ele possa despertar em alguém, né, essa importância, né, desse assunto, né, e faça com que a gente passe a produzir, de repente, produtos melhores em razão dessa atenção à acessibilidade. Então, eu só agradeço a sua presença, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, e a gente se fala, então. Valeu, brigadão. Eu que agradeço o espaço, Andrei, espero realmente que isso contribua, esse tema contribua para a galera. Eu quero ver mais designers falando sobre o tema, porque a gente tem poucos designers falando sobre o tema. Se preocupem com o tema, falem sobre o tema, comentem, conversem, levem o tema para empresas de vocês, enfim. A gente tem que realmente tornar esse tema relevante ao dia a dia aí para a galera, porque é realmente importante e nos faz designers melhores também. Valeu, Marcelo. Um abraço. Valeu, obrigado. Até mais, Andrei. Tchau. Tchau.